adicionou 2 bilhões, escuta, né? Inclusive, eu não usei nada de fundo eleitoral, fiz vaquinha para poder, como é que fala? Para poder fazer a minha campanha. Não usei um dinheiro de centavo público. Ou seja, esse advogado, ele vai servir única e exclusivamente para a campanha do candidato. Ou seja, como eu disse aqui, o nosso objetivo não é acabar, o nosso objetivo tem que ser acabar com o fundão. Né? Esse é o nosso objetivo. Sancionou a mudança de COAF para o Banco Central. Isso aqui ele mudou o COAF, né, para UIF, que era Unidade de Inteligência Financeira. Cara. Escuta, ele mudou o nome do COAF para Unidade de Inteligência Financeira, que estava subordinada a quem? Não sabe. Ministério da Fazenda. E aí ele transportou isso para dentro do Banco Central, que inclusive teve autonomia agora do Banco Central. Ou seja, você retira uma pressão política, já que o COAF tinha que estar no Ministério da Justiça, não na Fazenda, campeão. Opa, mas ele chirou do Ministério da Fazenda, colocou o Banco Central. Você não sabe nem que você está defendendo. Ele mesmo pediu para derrubar, cara, para sua base derrubar. Escuta. Foi mudado para lá, inclusive foi aprovada a autonomia do Banco Central, ação importante que separou esse ciclo político de política monetária, dando mais credibilidade à independência do Banco Central. Ou seja, foi uma opinião acertada, uma vez que a decisão da UF vai ser independente e vai ser autônoma, o que não acontecia antes quando estava no Ministério da Fazenda. Agora, se tem que passar para o ministro da Justiça, também concordo, posso dar sugestão para o Bolsonaro na próxima viagem para Dubai. Ele que mandou indicação do Eduardo como embaixador, é isso aqui que ele coloca aqui, tá? Como algo assim, nossa, prerrogativa, ele pode fazer isso. Não precisa ter ser um cargo de embaixador, não precisa estar ali no quadro diplomático. O cara não sabe nem falar inglês. Fala inglês que você fala, cara. Você quer conversar em inglês? Do you want to talk in English? Que você fala. Yeah, do you want to talk in English? Yeah, let's speak in English. Okay, let's go to the debate in English, so. Okay, we can make it. Because my English, you said that is very bad. So, let's make it. Let's talk in English. Okay? Yeah, that's right. It's very bad. No, to talk in English. I never saw you talk in English. Talk to me, please. What do you want to know? What do you want me to say? What do you want to know? Your English is like an Indian, man. Like, So, say, do you want to buy Cruzeiro? Say. Do you want to buy Cruzeiro? Que nem você? Yeah, no. Say in normal The English. Arabian guy? No, say normal. Like, do you want to buy Cruzeiro? Do you want to buy Cruzeiro? Que nem você fez? Gente, isso aqui é o Sherlock Holmes. Nem sabia que era o Nando falando em inglês, não. Achei que era o Sherlock Holmes, perdão. I don't understand nada. Gente. Eu não tô entendendo tudo que o cara tem pra falar comigo, falou o inglês e tal, tudo vai estar de sacanagem, né? Bullshit. Exato. Ok, little man. Eu não sei como é que fala não em inglês. Como é que fala? Eu não sei mesmo. Irmão, vai lá. Vai lá. Lava toga, falar em questão do Flávio, né? Que nós tirou, realmente não sei. Se eu chamei ele, explica também. Achei errado. Deixa eu pensar aqui. Aras é PGR, o Aras realmente vai e volta, né? Mas você lembra que você ficou no e o Aras? Exato. Né? E foi aí ele o Aras, que voltou para os seus amigos bolsonaristas. E o Aras, por exemplo, abriu 121 novas frentes de investigação, mais do que, por exemplo, a Raquel Godoy no biênio dela, né? Que foi 96. Pra qual político? Que foi 96. Nenhum político que foi 96 investigado, cara, mas uma coisa Aras. Bacana. Não tô aqui advogando pro Aras, não. Pra mim que o Aras que faça um bom trabalho, não vou ficar torcendo contra o cara, mas eu sei que ele vai e volta toda hora. Ele trabalhou fortemente nas investigações contra governadores, né? Cometeram irregularidades durante a pandemia. Em junho, ele filmou o entendimento para que pudesse o artigo 142 da Constituição com uma saída para a crise do governo com o Supremo. Inclusive, cara, não viu você criticando a fala... é do Orff. Obrigado, do Orff. É do Orff. Que com relação por exemplo, a fala hoje do Toffoli, que falou que existe no Brasil um semipresidencialismo, ou seja, o próprio ministro do STF dizendo que o STF que é o poder regulador e que eles que interferiram durante a pandemia. E aí agora você vai falar que foi a culpa tudo do Bolsonaro? Tá de sacanagem. André Mendonça na AGU. Aí o cara veio falar, nossa, ele nomeou, como é que você coloca aqui nessa mentiraiada aqui? Nomeou André Mendonça, ex-assessor de Toffoli no Ministério da Justiça. Aí eu vou contar a verdadeira história do André Mendonça. Dá só uma olhada. O fato dele ter lançado um livro, né, com Alexandre de Moraes, em homenagem aos 10 anos de Toffoli no STF, não parece indicar um flerte, né? Competiu com a esquerda. Agora, você fala dele aqui... E tá pedindo hoje voto pro Zé Dirceu, né? E a sua galerinha tava lá com o Ciro Gomes e gente de esquerda lá. Mas eles você não criticam, né? Mendonça é membro de carreira, ou seja, ele é concursado da AGU desde a época do FHC. Sempre se destacando, permaneceu no governo Lula, trabalhou com o Toffoli quando ele era da AGU em 2007 e 2009. Foi chamado pelo ministro da STF para atuar logo na área e se tornou mestre aí, lá pela Universidade de Salamanca. Nesse período ganhou respeito e proximidade por Toffoli. Então ele ajudou a organizar o livro que reúne aí cerca de 50 e outros advogados, magistrados e outros acadêmicos próximos ao Toffoli. Tô finalizando. Nomeou líderes do Centrão no Senado. Agora, a matéria-prima, para quem tem uma análise basicamente madura, sabe que a matéria-prima que está lá, como Câmara, Senado, é uma matéria-prima que não foi escolhida pelo Bolsonaro, né?
foram as pessoas que colocaram ele lá. Agora, o Ciro Nogueira, essas pessoas lá, realmente, o Bolsonaro tá num puteiro e tem que lidar com puta, concordo. Agora, ele vai ficar assim, não vou colocar um cara ali, não, porque não, por mais que o cara tenha o partido na mão, por mais que ele saiba dialogar com o Congresso, eu não vou colocar ele não, vou fazer como ele fez nos primeiros 1 ano e meio, né, aí do governo. Ou seja, quem não tá com a garganta presa, tendo chantagem, precisando ali, né, com uma corda no pescoço ali para poder articular, poder passar as reformas, inclusive eu anotei que reformas, né, que várias reformas não estão passando, inclusive questão, por causa da Câmara e do Senado, né? O que o Pacheco tá fazendo? O Pacheco tá travando tudo, Maia travou um monte de pauta, mas ninguém falou nada. Sim, porque é muita, porque é muita coisa, né? É muita mentira aqui. E você não rebate nada, né, cara? Eu não tô falando. Você não rebate nada, né, cara? Tô falando pra quem tá ouvindo aqui. Mas você quer que ele rebata um problema? Não, mas tudo bem. Tu não precisa falar isso tanto de mentira que você falou aqui. É porque é o seguinte, pessoal. Isso aqui é tudo mentira. Uma mentira, deixa eu explicar. Uma mentira, quando é colocada, beleza, eu rebato aqui, boa, né? Isso aqui é tudo mentira. Agora, várias mentiras demandam tempo, porque a verdade, ela demanda tempo. Agora, você coloca isso tudo aqui, essa listinha do poder, né? Você coloca isso tudo aqui e as pessoas têm que ir de um a um. Então é o seguinte, se você for parar para poder analisar cada coisa aqui, pesquise, olhe, tem coisas aqui, por exemplo, a questão da TV estatal, discordo, eu também teria fechado, privatizado com a porcaria se eu fosse presidente. A grande questão, Nando, é o seguinte, eu consigo fazer um peso e um contrapeso do governo Bolsonaro. Agora, eu só não consigo compreender como você consegue conviver com discordâncias com o MBL, que tem pautas, assim, discordantes com o conservadorismo. Totalmente. Como o aborto, no caso do Arthur Duval, legalização das drogas, como, por exemplo, chamar no carro, né, de som, Ciro Gomes, que você, inclusive, falou... E eu critico do mesmo jeito. Mas você continua com eles. Agora, você não tem a mesma capacidade de fazer isso. Contra o seu Bolsonaro. Então, eu sei que você está errado com o Bolsonaro, eu sei disso. O que acontece? Ele não consegue fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. Por quê? Aí eu coloco em xeque o verdadeiro motivo disso. Aí eu não sei. Eu não sei o que aconteceu de verdade. Se você, de fato, desde lá da essência... Você não sabe o que aconteceu, cara. O cara ter traído todas as pautas que ele prometeu na campanha. Você tá com caras que não traem as pautas, eles são as pautas erradas. Agora, vamos lá. Sabe? Nando. Então, assim, nós vamos ficar num ad eterno aqui, cara. Eu não vou te convencer, você não vai me convencer. Então, assim, a gente consegue fazer um acordo pra poder seguir pra algo específico, porque, de fato... Campeão, vamos lá, tá ligado? O seu Jair Bolsonaro votou 349 pautas junto com o PT. 349. Você pesquisa aí em casa, pessoal. Interesses corporativos unem PT e bolsonaristas no Congresso. 349 pautas. Os caras voltam junto. Isso daqui é a realidade. Preso no mensalão, Valdemar da Costa Neto anuncia a filiação de Bolsonaro no PSL. No PL, perdão. Ele nem vai mais, fez notícias que tá desatualizado. Né? Tá mesmo. Tá bom. Mas se ele for, você vai defender? Não vou. Não? Você vai falar que é uma bosta? Não, Você vai falar que o mito tá errado? Você não vai. Deixa eu te explicar, Nando. Eu acabei de falar com você que, diferentemente, você fica tentando taxar em mim de que eu falo que o Bolsonaro não sei o quê. Eu defendo as coisas que ele faz de qualidade. Mas, por exemplo, é lógico que uma pessoa abjeta igual o Valdemar Costa Neto, ele é uma pessoa que faz parte do jogo político. É isso, ele faz parte do jogo político. Aí você não faz essa mesma crítica ao Kim, cara, que tá com o Maia, irmão. O Maia é uma pessoa abjeta na política e você não tem a mesma crítica. Eu concordo com isso daqui, cara. Onde ele tá com o Maia, cara? Se ele apoiou o Van Hatten, cara. Onde ele tá com o Maia? Se ele apoiou o Van Hatten. Ele mesmo lançou a candidatura. Quem apoiou o Rodrigo Maia foi Jair Bolsonaro, cara, pra presidente da Câmara. Federal sabe que o Kim Kataguiri, ele é um boneco de ventríloco lá do Maia. Ele deu nota 7 pro Maia. Eu lembro disso. E deu 3 pro Bolsonaro. Eu lembro disso e acho uma merda. Mas mesmo assim você não convive com eles. Você não acha uma merda que o Bolsonaro fez porque você não mantém a mesma posição. Cara, a única pauta que Jair... Incoerente, a única pauta que Kim Kataguiri... o cara vai interrompendo. A única pauta que Kim Kataguiri tem com esses caras que são abjetos é tirar Jair Bolsonaro. Que eu concordo também. Tem que tirar. É o pior presidente desde a redemocratização junto com o bandido do Lula. Que tá votando 347 vezes junto com o PT. O Lula e o Bolsonaro tá no mesmo nível. Um faz tudo que o PT quer, porque senão o PT volta, e outro é o próprio PT, o PT cara. Pode voltar? Aliás, se Jair Bolsonaro, se o Lula tivesse feito 1% do que Jair Bolsonaro faz hoje, você seria o primeiro a criticar. Quê?
Você seria o primeiro a criticar, cara. O governo. Toda essa merda que ele fez, essa lista de traições imensas. Quem de fato destruiu o Brasil tava no carro de som do MBL, cara. E você continua convivendo com os caras. A política de juro artificial de Jair Bolsonaro é a mesma política de Ciro Gomes, campeão. Tá. Então tá bom. É a mesma política de juro de Ciro Gomes. Não, acho um lixo. E tava lá com o MBL, acho um lixo. Acho um lixo. Eu estava no caminhão, vem pra rua, não do MBL, cara. Nando. Que não é MBL. É o Nando o quê, cara? Quem quer falar que você não tá com os caras? É isso que eu tô te falando. Você consegue conviver com as contradições do MBL, mas você consegue conviver aí você vê um tratoraço sendo feito. Já foi máquina... já foi abatido. Máquinas... rebatido. Certo. Já foi rebatido também. Já foi mesmo. Já foi rebatido. Já foi. Né? Você vê o próprio Jair Bolsonaro falando... Aí, vamos lá, cara. Porque isso são fatos. Você tem mais coisa pra fazer. E você só passando pano. Só passando pano. Nunca vi reforma tributária passar pra frente de Jair Bolsonaro. E a culpa de quem? É o Bolsonaro 46 bilhões em emenda discricionária, cara. É o Congresso e o Senado. 46 bilhões. Você coloca, Nando, uma meta inatingível para um presidente que tem... É isso inatingível. Mesmo. É inatingível. É inatingível fazer uma reforma tributária. Então vai lá então articular com uma Câmara de 503 com 43 bilhões. Você é um bichão mesmo, mais do que Dilma e Temer junto em grana, aqui, cara. Os caras antes faziam o quê pra poder aprovar, Nando? O mensalão foi o quê? Foi compra mesmo de voto pra poder passar as 170 vezes mais o orçamento de Jair Bolsonaro. Escuta. 170 vezes mais que o mensalão. Era compra de votos. Os caras tinham mensalão, 170 vezes mais. É isso que eu tô te falando. Antigamente, a esquerda... E hoje não tem. Contrário. Hoje não tem o quê? Não tem propina, não tem corrupção, hoje não tem. Me prova que tem. Cara, acabei de te mostrar o cara exonerando todo mundo. Lógico que tem. Me fala qual. Lógico que tem. Só o contrato da Covaxin. Qual? Isso nota de empenho. Isso não é propina. Não é propina? Me prova que é. Pariu, isso mano. é propina. Não, isso é propina, isso não é propina. Lógico que é. Não é. Não é. O que caracteriza uma propina? O que caracteriza uma propina? Se você coloca uma nota de empenho, se você coloca uma empenho de uma vacina custando 20 vezes mais do que ela é... O que caracteriza uma propina? Meu irmão, você tá vendo o bagulho, cara. Não. Todo mundo tá vendo. Você tá vendo que não tá vendo propina nenhuma. Então houve já decisão judicial falando que isso aqui era propina, mas já foi condenado. Então... O Aras não manda investigar ninguém, cara. Não, peraí. Ninguém. Absolutamente nenhum político foi investigado com Aras. Não, peraí. Qualquer cidadão pode ir lá na Câmara e fazer uma representação, tá? E para poder depois passar pela Câmara e depois passar pelo STF e continuar o processo. Agora, você já fez isso? Já fez alguma prova? Fez algum processo? Chegar lá e fazer uma representação sobre crime de responsabilidade? Olha, Bolsonaro fez o crime de responsabilidade. Só pode denunciar quem tem foro privilegiado. Não. O próprio PGR, crime de responsabilidade qualquer... Ei, você não... É porque não sabe sobre direito. Qualquer pessoa pode apresentar processo sobre crime de responsabilidade na Câmara. O cidadão é a pessoa de prerrogativa pela Constituição. Se eu não me engano, eu não vou falar qual que é o artigo aqui, porque eu não me recordo, mas é só você olhar qual que é a prerrogativa e é do cidadão apresentar crime de responsabilidade. Só quem pode denunciar quem tem foro é o PGR. Tá bom, eu não sabe... Escuta, Nando. Tá, é só o PGR que não denunciou ninguém. Eu estou falando de algo que eu tenho certeza. Qualquer cidadão pode apresentar perante a Câmara... vai ser realizado todo um processo a partir de 2 terços, será votado. Só quem pode denunciar o PGR. Qualquer pessoa, cidadão comum, ele é o prerrogativo para poder apresentar um crime de responsabilidade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui mais uma vez, eu não sou advogado do presidente, eu não faço parte do governo federal, eu sou um vereador que sofreu aí diversas mentiras por parte do Nando Moura e da sua turma. Uma mentira. Que até agora... Vassalagem com o seu salário. Que eu me vacinei para poder ir a Dubai, isso é mentira. Foi evangelizar, nos Estados Unidos, na Europa. Dizendo que eu estava dando um golpe, né, num shake para poder vender o Cruzeiro. Claramente foi uma brincadeira. Pessoas da mesma trupe dizendo que eu estava usando, que eu fui com o avião do presidente, isso também é mentira. Dizendo, né, que eu estava gastando, né, como se eu estivesse, a pessoa comum, né, vai entender que eu usei dinheiro da Câmara, um dinheiro além para poder viajar. Se eu estava gastando o meu dinheiro, eu gasto com o que eu quiser. Se eu, por exemplo, falar assim, olha, eu gastei o meu salário comprando um Kinder Ovo. Pô, Nick, se eu comprar Kinder Ovo, meu irmão, tá 10 conto. E se eu for questionar agora aqui o salário de um político, ele gasta com o que ele quiser. O cara pode pegar o dinheiro dele e fazer o que ele quiser agora. Só um minutinho, então, Nicolas.
Eu vou finalizar em 10 finaliza segundos. Isso e depois a gente vai para a pergunta. Então é isso. Eu acredito que o Nando quis achar alguém que fosse assim, não, é 100%. Eu discordo dele, assim como eu discordo com qualquer outra pessoa. O que tiver de errado tem que ser errado, mas eu não ainda consigo compreender como pode ter uma paz, né, de discordar junto com o MBL, mas não pode também ter paz em discordar, uma vivência com discordância com o governo Bolsonaro. Sobre isso, quer comentar alguma coisa antes de ir para a pergunta? Quero. Vamos lá. Então é o seguinte, cara. A MBL junto com os caras, eles querem fora Bolsonaro. Jair Bolsonaro está com uma marionete do Centrão entregando tudo para os maiores bandidos que esse país já viu. Você pode falar o que você quiser, cara. Esse é o fato. A própria reforma administrativa que Jair Bolsonaro mandou não inclui militares, não inclui juízes, não inclui ninguém, cara. Não inclui nada lá. É uma reforma absurda. E ele diz que ainda vai pagar mais. Ele aumenta o seu próprio salário, dá lá uma canetada, permitindo aumentar o seu próprio salário do vice, que você fala que gasta como quiser, né? E mesmo as pautas que ele tinha, como por exemplo, a Escola Sem Partido, o próprio fundador da Escola Sem Partido diz: Jair Bolsonaro nos traiu, não fez nada. Hoje a doutrinação nas escolas, nas faculdades, é maior do que quando Jair Bolsonaro entrou. E ele abandonou a pauta que ele tinha a respeito disso. Doutrinações de anos. Cara, ele não... O próprio Miguel Najib, que é o fundador da Escola Sem Partido, que é o fundador da Escola Sem Partido, falou, meu irmão... Muitas coisas eu discordo com o Miguel, eu conheço ele o Jair, eu também, ele foi na minha casa dar uma entrevista a respeito disso. Excelente. Jair Bolsonaro abandonou a Escola Sem Partido, certo? Aí então, a doutrinação tá maior por conta do Bolsonaro. Olha que ligação você tá querendo fazer. Não tem nexo causal nenhum isso, cara. Jair Bolsonaro foi o responsável por reavivar a esquerda no Brasil. O discurso da esquerda. Ele foi tão canalha que ele faz com que em mundos como, por exemplo, o Espertinho e toda a laia dele pareçam ter alguma razão. Porque tudo que ele fez foi mitar, gastar o dinheiro público para não ir para a cadeia, e todos os fatos que eu coloquei aqui para você, meu irmão, tu não rebate. Que não rebate. Tu não rebate, idiotas, tu cria uma fantasia em cima. Ah, não, tá bom, cara. Tá, beleza. Beleza mesmo. Tu cria uma fantasia em cima. Você mentiu. Hoje é a moeda que mais se desvaloriza, é a segunda maior inflação do mundo, é o pior PIB do mundo, e um presidente vagabundo que não só fez nada pelas vidas das pessoas, como não fez nada a respeito da economia do Brasil, a não ser aumentar imposto, colocar uma reforma absolutamente ridícula e alimentar as bocas do Centrão. Essa é a verdade, cara. Tá. Beleza? Beleza, tranquilo. Tem alguma coisa sobre isso? Vamos para as perguntas, então, Mandíbula. Tem perguntas aí? Perguntaram pro Nando aqui, por favor, Nando, como conservador, nos explique como funciona esses esquemas de lavagem de dinheiro usualmente recorrentes na política brasileira e o que o presidente teria feito, prometeu e fez para combatê-los. O presidente não fez nada para combater absolutamente nada, cara. Nem lavagem de dinheiro, nem nada. Ele, pelo contrário, sancionou as leis que ele fala que não, essa lei não tem nada. O Moro estava junto com essas leis. Quando o Moro chegou e falou a sanção, eu discordo absolutamente. Então a verdade, cara, é que assim, até trouxe um livro aqui. Quanto tempo para cada resposta, Vilela? Isso eu não marquei. Desculpa. Conta aí. Michael Oakeshott. A política da fé e a política do ceticismo. Ele tem fé em Jair Bolsonaro. Ele não é cético a respeito do que Jair Bolsonaro faz. E a religião do bolsonarismo, porque a defesa que ele faz é baseada em crença. E pastor do MBL. E não em fato. E esse livro tudo é o MBL, tudo é o MBL e tal. E beleza, né? Beleza, tudo é o MBL e tal. Cara, eu sou muito mais o MBL do que o Valdemar da Costa Neto, do que o Fernando Bezerra, do que o Eduardo Gomes. É isso, do você que faz um peso os bandidos que hoje estruturam o governo de Jair Bolsonaro. Então você segue a esquerda para poder derrotar a esquerda. É a sua grande estratégia. O MBL não é esquerda, cara. O MBL tá... Se você... Beleza, a esquerda tal, é o Kim, não sei o que lá. Exato. Não, meu irmão. Não é sei o que lá, Jair Bolsonaro é o maior anjo da guarda da esquerda hoje. Bom, pode ficar final. Você respondeu a pergunta? Respondeu? Show. Agora pergunta para o Nicolas. Só antes aqui, artigo 14 da Constituição é permitido, percebe? Ele mentiu novamente. Eu vou falar.
Artigo 14. É permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou o ministro de Estado por crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. A denúncia só poderá ser recebida enquanto o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamente o cargo. Percebe? Como ele mente descaradamente, ele duvidou de mim. E eu falei, eu tenho certeza. E você falou, não. Só tá o procurador-geral pode pedir uma investigação. Tá, você pode pedir o que você quiser, cara, mas se o PGR não pedir, não tem. Não é, cara, gente. Por favor, pesquisem aí. Gente. É impressionante, não adianta rir, é impressionante. Okay. Cara, tá escrito, Constituição, artigo 14. É permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou o ministro de Estado por crime de responsabilidade. Eu falei qual que é o processo aqui, vai passar para... Existem 162 processos de impeachment lá, que o Arthur Lira, que enforcou a própria mulher, cara, não coloca. Mas é um instrumento. Você pode denunciar o que você quiser, cara. Quem pede investigação é o Procurador-Geral da República. Para de ser mentiroso, bicho. Eu tô mentindo. Você falou que o único seria o Aras. É mentira. Tá mentindo. Tá bom, galera. Enfim, vai lá. Então vamos lá, perguntas pro Nicolas. Enfim, vai lá. Ó, falando aqui, Nicolas, quais medidas o presidente Bolsonaro tentou fazer contra aborto, cotas raciais, sexualização da criança e do adolescente, ideologia de gênero, leis feministas contra homens, corrupção da política e doutrinação ideológica no ensino? Deus, você não tá falando quem tá fazendo as perguntas. Meu Deus do céu, é 1 milhão de coisas, mano. Então vamos lá. Repete, por favor. Essa foi do Fábio Elker. Tá. Mas, resumindo, para não ficar óbvio tão comprida, quais medidas o Bolsonaro, como presidente da República, tentou fazer? Ele pode citar pelo menos algumas contra aborto, cotas raciais, sexualização das crianças e dos adolescentes, ideologia de gênero. Aí ele falou leis feministas contra homens, corrupção da política e doutrinação ideológica. Algumas? Não, mas até eu rebater isso aqui. Não, tudo bem. Uma crítica que eu tenho ao governo Bolsonaro é o seguinte. Muito da pauta, digamos assim, cultural, no sentido de talvez aborto, tudo, eu vejo que o que ele faz de bom nesse sentido aí de fato, não passar. Não é nada disso. Então, por exemplo, o aborto ainda continua sendo proibido no Brasil. Com relação ao que mais aí que eu vi? 12% de casos de aborto clandestinos aumentaram durante o governo Bolsonaro. 12%. É culpa dele, né? Tudo é culpa dele. A culpa de tudo é dele. Cotas raciais, sexualização da criança. De que aumentou a mesma coisa de cotas raciais. Depois de desvalorizar a moeda, de foder a economia, é o que aconteceu, né? É a mesma coisa com relação a cotas raciais de todos esses âmbitos. Eu acho que só de fato disso não se concretizar é estancar. Por exemplo, com relação à corrupção, né? Uma forma que eu disse isso no Pânico, mas repito aqui, tem uma segunda parte, que é como você combate corrupção? Não cometendo corrupção, ponto. Mas não somente isso. Ele não cometeu corrupção. Mas de você... Qual? Ele não cometeu nenhuma. Nenhuma. O vice-líder do governo, junto com um monte de dinheiro na cueca, nenhuma. Que? Né? O vice-líder do governo com dinheiro na cueca, nada. Peraí, não. O ministro Salles sendo acusado... Cara, acusação... Eu tô sendo acusado também de exonerou... Não pode investigar porque exonerou o delegado, cara. Não, peraí. Você tá dizendo que agora acusação é crime facultado, não existe mais ampla defesa no Brasil. Não pode investigar porque... Não existe presunção de inocência. Quando o cara começa a investigar, ele exonera. Você é leigo em direito e não existe presunção de inocência. Escuta. Existe presunção de inocência, ainda existe, tá? Ampla defesa. Mas precisa ter investigação, né? Direito ao contraditório. Precisa ter investigação, direito ao contraditório. Então, todos esses ministros, por exemplo, inclusive naquela sua listinha lá, Fajuta, fala sobre o fato. É Fajuta. Eu acho. Tá bom. Então, são inclusive, fatos, tá? Todos esses ministros continuam sendo ministros? Todos eles já saíram do governo. Então, é o seguinte, com relação à corrupção, eu vejo que não somente você não cometer atos de corrupção, mas também você estancar ali a fonte de corrupção, ou seja, a Petrobras era uma das maiores fontes de corrupção que existia no Brasil. Ela dava prejuízo, agora está dando lucro. Então, eu acho que isso é uma das maneiras, um dos instrumentos para poder sanar essa corrupção que vinha oriunda através aí de dinheiro público, por exemplo, da Petrobras.